Que a paz do Senhor esteja presente em cada coração. Eu desejo, nesta oportunidade, fazer a leitura de um texto bíblico na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 18. Assim está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Baseado nessa palavra que temos lido, eu quero falar um pouco sobre convicções. O apóstolo Paulo, ele fala de uma convicção que ele tinha. O tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu entendo que o apóstolo dos gentios está falando de uma convicção, ou seja, ele está falando de um convencimento, ele está falando de uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo. O que é convicção? É a crença. É a opinião firme a respeito de algo, com base em provas, ou em razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Convicção é certeza. O apóstolo Paulo, ele tinha a convicção, ele tinha a certeza absoluta deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo também, neste mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, ele reforça a convicção que estava enraizada na sua alma, a certeza que brotava do âmago do seu ser. Ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando de convicções, ele está falando de um convencimento, ele está falando de uma certeza. Esta certeza, esta crença, esta convicção que está firmeza nas atitudes, na maneira de viver, na maneira de agir. Sabe, meus irmãos, na nossa vida, em nossas escolhas, nas nossas decisões, nós precisamos de convicção. A pessoa que tem convicção, ela diz como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso
para guardar o meu depósito, isto é, a minha vida, até aquele dia. Isto fala de convicção. Ele sabia que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele estava certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá afastar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele sabia em quem havia crido. Só fala disso e só fala assim quem tem quem tem uma fé inabalável. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O mesmo apóstolo, ainda dentro dessas convicções, ainda dentro destas certezas, ele também fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe, vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, vale a pena sofrer por causa do Evangelho. Eu quero lhe dizer que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de resignação. Sofra o vitupério de Cristo, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As Escrituras, a palavra de Deus, ela afirma a nossa fé. A nossa fé está enraizada. A nossa fé está firmada. As convicções de Paulo são as nossas convicções, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.